Bem, muito boa noite. Vamos começar aqui. Vamos ver. Hoje é a minha primeira vez aqui fazendo uma live com o apoio da livraria Entre Livros e da editora Nova Aliança. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma discussão sobre alguns temas que são tratados no meu livro, que será lançado na próxima semana, dia 14. O livro é O Poder Econômico na Educação Superior. E hoje eu vou aqui apresentar um tema que é o ensino superior está em oferta. É um título um pouco polêmico, né? A gente nota que alguns amigos me questionam sobre o que eu quero dizer com isso, se é uma abordagem pejorativa, se é uma abordagem apenas para chamar a atenção, e eu vou já explicar para vocês. O livro que eu estou lançando é esse livro aqui. É um livro que foi editado pela Nova Aliança e pela editora da Universidade Federal do Piauí. Ele é fruto da minha tese de doutorado e será no próximo dia 14 de dezembro o primeiro lançamento aqui em Teresina, que é a minha cidade, né, de onde eu estou falando agora. Bem, o tema da palestra, que é esse, né, que está aqui para vocês, o ensino superior está em oferta, mostra um pouco, vai revelar um pouco para vocês do que está por trás desse processo de compra e venda de faculdades que a gente vê acontecendo. Então, está acontecendo aqui em Teresina, mais recentemente, um grande centro universitário local foi comprado, foi adquirido por um grupo de fora do nosso estado, mas isso vem acontecendo com grupos estrangeiros que compram faculdades locais, grupos nacionais que compram pequenas faculdades Brasil afora e vão expandindo suas marcas. Enfim, esse processo de vai voltar aqui minha imagem, esse processo de compra e venda de faculdades, né, fusões, aquisições, tudo isso é um processo que começou muito recentemente, né? Isso não é algo que sempre foi assim, e é isso que eu quero mostrar. Por isso o título dessa palestra é O Ensino Superior está em oferta, porque de fato havia uma discussão jurídica a nível internacional quando da fundação da Organização Mundial do Comércio sobre como que o ensino superior, enquanto um serviço ofertado no mundo inteiro, seria negociado por grupos internacionais. Quando que seriam feitas as ofertas no mercado internacional de faculdades, de cursos superiores, de educação básica, de ensino médio, enfim, de todos os níveis, como é que a educação entraria nas rodadas de negociação da chamada OMC. Isso foi lá no início dos anos 90. Lá naquela época, o Brasil, mesmo sendo signatário dos tratados, né, dos acordos da OMC, já de antemão, naquele momento, ele se posicionou, né, na Organização Mundial do Comércio, de que não entraria numa oferta, e o Brasil e muitos outros países, né, não entraria diretamente porque não sabia como operacionalizar juridicamente essa oferta de serviço para um mercado internacional. A gente sabe que alguns setores estratégicos, como o de mineração, o setor de energia, de telefonia, né, de aviação, todos esses setores foram privatizados, né? Em alguns casos, empresas públicas, como a Companhia Siderúrgica, empresas de aviação, de telefonia, foram vendidas para grupos de investidores estrangeiros, mas o ensino superior ele não tinha essa estrutura ainda naquele momento para ser comercializado, para ser ofertado, né, em grandes negociações internacionais. De lá para cá, né, dos anos 90 para cá, esse trabalho que eu chamo aí de uma estratégia de
de oferta, né, de privatização, de consolidação de um mercado, né, este trabalho foi se desenvolvendo e tomando corpo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nem sempre no Brasil, uma empresa comum, uma empresa que tem lá no seu CNPJ registrado como atividade econômica, a sua finalidade lucrativa ser a exploração de ensino superior, nem sempre isso foi permitido. Então, comercializar a educação de forma regular, registrado no CNPJ, declarado como atividade econômica formal, nem sempre isso foi legal no Brasil. Isso começou a ser, de alguma forma, legalizado depois da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Até 1996, o que havia no Brasil, predominantemente, mas muito predominantemente, era a presença de um setor privado sem fins lucrativos. Então, dependendo de onde você mora, você deve conhecer grandes instituições privadas que são mantidas por entidades confessionais. Por exemplo, as PUCs, né? A Universidade de Mackenzie, a Universidade Unicinos no Rio Grande do Sul, a Unicap, as universidades católicas aqui no Pernambuco, a de Brasília, a UCB, grandes instituições privadas que têm décadas de existência no Brasil, isso já é conhecido por todos. O fenômeno novo que tomou de conta do nosso país a partir dos anos 90 é que desagou nesse momento em que a gente está vivendo agora, que é realmente de uma mercadorização. O termo mais conhecido é mercantilização, mas esse termo mercantilização remete vamos dizer, a natureza mercantil da atividade. O que eu chamo de mercadorização é a criação de um verdadeiro mercado, né? É um espaço, uma dinâmica em que vários atores e vários agentes estão ali para trocar bens e serviços, para negociar bens e serviços, para dar preço a bens e serviços. E nesse processo de troca se cria uma verdadeira dinâmica de mercado própria, né? Uma dinâmica própria, e essa mercadorização, de fato, hoje se instalou no ensino superior brasileiro. Mas até os anos 90 isso nem era juridicamente viável. E por isso que naquele período era até um pouco estranho se falar em levar isso para uma rodada da OMC. Então, que fique bem marcado isso. A primeira coisa, de fato, nem sempre o ensino superior esteve em oferta. Nem sempre foi possível fazer compra e venda de faculdades, como está se fazendo hoje, de norte a sul do Brasil. E nem sempre foi juridicamente possível tratar o ensino superior como uma atividade comercial, como qualquer uma outra, igual a qualquer uma outra, como se estivesse vendendo instalação de equipamentos eletrônicos, como se estivesse vendendo qualquer outra prestação de serviço, né? A gente sabe que no direito se regem as atividades profissionais em várias categorias. Então, por exemplo, as sociedades simples de natureza técnico-científica, como uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, né, uma sociedade de dentistas, uma clínica, uma empresa, assim, ela tem regulamentação própria. E todas as profissões regulamentadas buscam justamente estabelecer limites éticos para a prestação de alguns tipos de serviços. Então, pensando desta forma, a educação superior, que é um tipo muito específico de serviço, que é formar novos profissionais que serão habilitados por esses órgãos de regulamentação profissional,
essa regulamentação da educação, da formação de nível superior, ela também tem suas regras específicas. Sempre teve e tem em qualquer lugar do mundo. Não é uma coisa que o Brasil tem que ter diferente dos outros, não. Em qualquer lugar do mundo vai haver essa especificidade na regulação jurídica da educação. E da educação superior, estrategicamente, para um mundo globalizado, em que há uma grande concorrência internacional de tecnologia, de inovação, de conhecimento, né, em que cada vez o conhecimento de inteligência, alta inteligência, é que agrega verdadeiramente valor nas trocas internacionais, a educação superior é um dos quesitos, é um dos pontos mais sensíveis na manutenção da estrutura de soberania, de independência das nações. Então, quando a gente fala que o ensino superior brasileiro está em oferta, é sim com muita preocupação, alertando para todos os profissionais que atuam nessa área, tanto como reguladores, lá no Ministério da Educação, pedagogos, os avaliadores, né, mas principalmente os professores e estudantes que estão inseridos dentro desse sistema. Hoje são mais de 8 milhões de estudantes matriculados no ensino superior brasileiro. E isso a gente vai ver aqui nos gráficos que eu preparei. Esses mais de 8 milhões de estudantes ainda não representa quase nada da nossa meta, que é uma meta ainda mínima a ser alcançada em termos de inclusão das pessoas no ensino superior. Então, tratar isso, né, como eu estou falando, tratar isso como um mercado comum qualquer em que eu posso investir, lucrar, vender e comprar a qualquer momento, no mínimo, isso é uma prática, né, de governo, uma irresponsabilidade com a nação de fazer isso sem estar explicando, né, de ficar explicando, de estar explicitando para a nação as verdadeiras razões e a verdadeira a realidade que está por trás disso, né? Então, essa é uma introdução que eu preciso fazer para vocês, mostrando as razões do título dessa minha fala e contextualizando isso para poder vocês entenderem que juridicamente ofertar a educação superior no sentido do que o varejo faz de ofertar, de ter uma oferta nova de produtos, isso não é nem constitucionalmente adequado, né, nem juridicamente, muito menos eticamente aceitável, né? Mas como é que funciona essa oferta então no Brasil e como é que está se estruturando e como é que foi montado esse grande esquema, né? Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui agora que apresenta a evolução das matrículas no ensino superior brasileiro desde os anos 60 até o ano de 2012, né? Até o ano de 2012. Veja, nos anos 60 a gente tem o início, né? Ali é o nascedouro, você vê que está próximo de zero as matrículas existentes no ensino superior brasileiro. A gente, logo no início da década de 60, aprovou, né, querendo iniciar um processo de inclusão dos jovens, né, da classe média no ensino superior. Aprovou-se uma LDB no início da década de 60. Logo depois teve o golpe militar no início de 64, que refundou, né, um regime de governo, e nesse período dos governos militares de Castelo Branco em diante, o Brasil recebeu inúmeras consultorias especializadas de agências, principalmente agências norte-americanas, que vinham trazer a sua experiência com o ensino superior e tentar mostrar que era possível fazer uma expansão semelhante no Brasil, pelo tamanho, né, do país, era possível fazer uma expansão no Brasil
apenas com uma readaptação da legislação. Então, em 68, né, se você observar nesse gráfico, em 68, essa divisão que você vê na vertical, tem primeiro uma faixa branca, depois uma faixa cinza, outra faixa branca e outra faixa cinza, são justamente as vigências das leis de diretrizes e bases da educação no Brasil. Então, no primeiro momento, a gente tem ali a primeira lei de diretrizes e bases, até mais ou menos 68. Depois de 68 a 80, a gente tem um processo, você vê que aí é um processo de crescimento das matrículas no ensino superior, que é quando, né, surgem as grandes universidades privadas e quando o governo federal, que fez, além dos investimentos em educação superior, fez também massivos investimentos em infraestrutura, em construção civil, construção de rodovias, construção de hidrelétricas, de estádios, né, que seria nesse período de 68 a 80. Então, com a expansão do ensino superior, você vê aí que há uma ascendente, uma curva importante nesse período. No início dos anos 80, o que há é a transição de regime no Brasil. Ou seja, uma transição de modelo de governo, não se fica todo esse período aí, de 1980 até 1990, né, você vê que há até uma baixa de matrículas no período de 84 a 86, que é quando de fato se consolida, se aponta para a Constituinte de 88, né, se aprova a convocação da Constituinte e o Brasil entra num momento de incertezas e você vê que há um reflexo nítido aí no gráfico com a juventude pensando duas vezes, a oferta diminuindo de vagas, há um processo inflacionário no país muito, muito intenso. Essas faculdades privadas elas não podem viver, né, nesse período sem o pagamento de mensalidades. Então, você acompanha aí todos esses anos aí, de 1980 até 1996, com um crescimento muito lento, né, de inclusão das pessoas, o que reflete, naturalmente, uma estagnação do país a médio prazo. Então, se nos anos 90 nós tivemos inúmeras reformas no modelo do Estado brasileiro para ganhar mais eficiência, para abrir para a globalização, esse crescimento econômico, esse desenvolvimento não podia ser acompanhado se não tinha pessoas formadas na década anterior, que é justamente quando há essa estagnação aí nos anos 80. O que vai acontecer, portanto, no final dos anos 80, final dos anos 80 para o início aqui dessa linha, dessa curva de crescimento, é a aprovação da nova Constituição e esses novo direcionamento democrático de que o Brasil precisaria voltar fortemente a investir na expansão do ensino superior. Veja que de 90, eu não sei se está aparecendo a mãozinha aí para vocês, mas aqui de 90 até 96, que é quando se aprova a nova LDB, ainda há uma estagnação porque há uma indefinição de como é que vai funcionar a educação superior no Brasil. Agora, se você olha bem o que acontece, exatamente após a aprovação, logo após a aprovação da LDB de 96, é uma virada, uma curva impressionante, né, que dura ali até 2004, quando a gente observa, em 2004, há uma estabilização, vocês percebem que há uma estabilização e quase uma inversão no movimento de expansão do ensino superior. E esse movimento aqui, né, a gente pode interpretar esse movimento aqui entre 2002 e 2004, quando há essa pausa, até 2010, né, um fenômeno que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui na nossa palestra sobre
o ensino superior está em oferta, que é o seguinte, eu vou te explicar aqui com mais calma. Então a gente teve lá, nos anos 60 a gente sai praticamente do zero, na década de 70 há o surgimento das universidades federais e das grandes instituições privadas. Nos anos 80 há uma indefinição no regime político do Brasil e por isso há uma pausa, uma estagnação e até uma diminuição no número de matrículas no ensino superior brasileiro. E essa estagnação dura lá até a metade dos anos 90. Dos anos 90 se aprova a nova LDB. Nesse momento que se aprova a nova LDB, o que se tem é um mínimo de segurança jurídica para que a iniciativa privada comece a atuar, né? Comece a se desenvolver, comece a abrir faculdades. Nesse período aí, o governo federal também está implantando a sua chamada reforma do Estado, né? Guiada lá pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo seu ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Nesse período de meados dos anos 90 até o final dos anos 90, início dos anos 2000, eles estão construindo essa estrutura jurídica para a atuação da iniciativa privada. Então começa a surgir o fenômeno da criação de pequenas faculdades isoladas no Brasil. Então, nas cidades de médio porte, começa a surgir uma faculdade num bairro, outra faculdade em outro bairro, e assim vai se multiplicando durante 5 anos isso vira um fenômeno comum. Não surge nenhuma nova grande universidade, mas surgem diversas pequenas faculdades, que são instituições de ensino superior isoladas, né, que a gente chama de faculdades isoladas. Cada uma dá um nome que quer, homenageia a pessoa que quer, vai lá no MEC, o MEC cria um processo administrativo de credenciamento dessas instituições e vem a surpresa, né? O MEC começa a aceitar que pequenas empresas recém-criadas, então eu poderia abrir uma sociedade limitada. Essa sociedade limitada não precisava ter nenhuma característica específica, qualquer sociedade limitada, com fins comerciais, poderia pedir ao Ministério da Educação o credenciamento de uma instituição de ensino superior chamada de faculdade isolada. E o MEC deferia, se abria algumas vagas, e pequenas turmas de 40, 50, e depois isso foi se multiplicando, e essas empresas de educação superior iam tentando sobreviver cobrando mensalidades, né? Cobrava-se mensalidades, a moeda estava estabilizada, você tinha um plano real dando retaguarda para isso, se conseguia fazer um planejamento de médio e longo prazo, você tinha como, pela primeira vez no país, claro, quando eu vendo um curso, né, de 4 anos, eu vendo um contrato de 4 anos de prestações divididas e prestações altas, mensais, né? E isso tem um risco, mas como o país estava implantando um sistema monetário novo, um sistema econômico estabilizado, você via nitidamente que as pessoas iam se animando, dizendo, nossa, a minha faculdade já durou 1 ano, já tem 200 alunos, e no próximo ano vão entrar mais 50, depois entra mais 100, daqui a 5 anos eu vou ter perto de 1.000 alunos, e se fazia cálculos e previsões econômicas muito interessantes. Com isso, a iniciativa privada, claro, começa a pipocar pequenas faculdades pelo país. Essa pequena iniciativa privada, vamos chamar assim, ela se consolidou nos primeiros anos da LDB, né? E que é o que representa essa curva aqui, que é a implantação desse novo regime jurídico da iniciativa privada com fins lucrativos no Brasil. Então, sociedades limitadas que tinham fins lucrativos, elas podiam... Espera aí que você não está vendo o gráfico aqui, né? Aqui agora. Esse período todo aqui, pequenas faculdades
pequenas faculdades com fins lucrativos podiam ir lá ao MEC e pedir credenciamento. Acontece que se passa então 98, 99, 2000, 2001, o país começa a entrar numa crise econômica. Quando a gente chega aqui já em 2002 e 2003, já não é, nitidamente, já não é tão vantajoso assim fazer a oferta de novas vagas, porque a inadimplência é alta, muitos alunos, você topa na capacidade de pagamento das famílias, né? Algumas famílias já estão num período de crise, como foi o início dos anos 2000. Algumas famílias já estão com suas despesas no limite e as faculdades começam a ver que aquilo não é tão rentável e começam a desinvestir, fazer desinvestimentos e pausam a abertura de novos empreendimentos. Acontece, e aí vou voltar aqui para o gráfico, acontece que em 2004, que aqui é este ponto aqui do gráfico, em 2004, já se antevendo uma possível estagnação do setor, né, que se mostra aí que realmente ocorreu, está aí no gráfico aí, há uma estagnação do setor. Você tem no Brasil a aprovação da chamada Lei do ProUni. Nessa Lei do ProUni, que é de 2004, há pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro a previsão de que as sociedades comerciais com fins lucrativos de qualquer natureza podem sim atuar como mantenedoras do ensino superior. Opa! Isso é uma mudança jurídica muito importante, porque se é de qualquer natureza, o questionamento de investidores internacionais que chegaram ao governo brasileiro foi o seguinte: então eu posso ser uma sociedade anônima com capital internacional e pedir credenciamento de uma faculdade aí no Brasil? E a resposta do governo federal, sim. Então, e eu posso fazer isso e aí oferecer bolsas do ProUni nessa minha faculdade com investimento de capital internacional. E ao participar do ProUni, eu posso ter benefícios tributários similares ao de instituições filantrópicas, confessionais, associações, fundações como as da Igreja Presbiteriana, da Igreja Católica. E o governo respondeu: sim, você vai ter os mesmos benefícios, basta você aderir às bolsas do ProUni. Pronto, aí este é um fato que eu considero no meu livro, está explicado, tem toda a legislação precedente, né? É a legislação que era apenas com base em decreto que autorizava as sociedades limitadas. Agora, com a lei do ProUni, você também autoriza a sociedades anônimas e você autoriza livremente que essas sociedades anônimas atuem no ensino superior brasileiro. Então, em 2004, grandes grupos internacionais começam a fazer os seus maiores investimentos até então. Esses investimentos, né, são feitos na estruturação de faculdades, pequenas faculdades reunidas, né? Então, se você tinha lá, vamos falar aqui que o exemplo principal, né, que deu início a tudo isso, ainda em 2001, as primeiras tentativas em 2001 de entrada de capital estrangeiro, ainda era complexo, não tinha essa segurança jurídica de uma lei federal falando expressamente, que só veio em 2004 com a lei do ProUni. Esses grupos de investidores internacionais, eles chegaram com calma e chegaram inicialmente lá em Minas Gerais. Chegaram em Minas Gerais fazendo o quê? Eles reuniam pequenas faculdades isoladas para serem mantidas
ao invés de serem mantidas por várias pequenas empresas, essas pequenas faculdades seriam mantidas por uma grande empresa que controlava o capital de pequenas outras empresas. Que foi, a gente sabe, né? Isso se forma conglomerados econômicos, são grupos econômicos, né? Então, uma empresa, ela compra o capital de outra empresa. Essa outra empresa, ela é mantenedora de faculdade. E quem controla o capital das pequenas mantenedoras começa também a controlar as pequenas faculdades. Esse processo começa a se estruturar ali a partir da lei do ProUni, em 2004, que se tem a segurança jurídica de benefícios tributários muito generosos, né? Benefícios tributários generosos, até que em 2007 se faz a chamada primeira oferta pública de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, aqui no Brasil. É quando o capital estrangeiro, que já vinha namorando com esse setor há muitos anos, através da OMC, né, já fazia ali mais de 10 anos que vinha se namorando, o Brasil precisa expandir, o Brasil tem milhões de habitantes, o Brasil tem uma população jovem, essa juventude vai querer ir para o ensino superior. Então já o capital internacional que investe em serviços, ele já vinha percebendo que tinha esse potencial no Brasil há muitos anos. Agora, como que ia fazer juridicamente para se estruturar com isso, né? E em 2004 vem então essa abertura e essa possibilidade jurídica muito clara. Tanto que eles duram só 3 anos. Em 2007, a primeira IPO, a primeira oferta pública, né, é feita lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Essa oferta primeiro ela causa um pouco de estranhamento, os analistas dizem, nossa, será se isso vai funcionar? Será se isso vai ficar? Veio para ficar? Será se não veio? E aí, em 2007, depois de 2007, tem 1, 2, 3 aberturas de capital, 4 aberturas de capital. Vejam vocês que o que acontece é que quando chega aqui em 2010, tá aí o nosso gráfico. Eu vou mostrar aqui de novo. Quando chega em 2010, veja que nós estamos em 2018 e eu posso afirmar que esse gráfico ele não perdeu esse ritmo aí não. Eu só não fiz a continuação dele, mas porque esse gráfico é como ele está desenhado na minha tese de doutorado e eram os dados que eu tinha. Quer dizer, não é até 2012, não, é até 2013, né? Mas agora, que é o último censo que a gente tem, é o censo de 2016, né, de 2 anos atrás. E, de fato, a seta está quase na vertical, é um crescimento como nunca antes visto na educação superior brasileira. Você vê que o modelo de ensino superior mercantilizado, esse modelo privado, com fundos de investimentos internacionais, ele de fato se consolida e ele traz aí resultados que são o resultado nítido, é a inclusão de milhões de pessoas, né? Inclusão de milhões de pessoas no ensino superior brasileiro, essa sensação que a gente tem que os outdoors das grandes cidades, 50% dos outdoors são sobre venha para o ensino superior, venha, faça sua matrícula de graça, você processo seletivo simplificado, faça ensino à distância, você estuda a qualquer hora, a qualquer lugar. Tudo isso, claro, vem acompanhado de muita preocupação. Índices de qualidade cada vez piores dessas faculdades, processos muito mal conduzidos de demissão de professores, alunos que se endividam com faculdades durante anos, né, 2, 3 anos, e depois a faculdade fecha as portas e deixa esses alunos sem nenhuma
sem nenhum atendimento, sem nenhuma perspectiva. O governo federal faz um esforço enorme quando isso acontece para transferir esses alunos para outras faculdades, também com qualidade duvidosa e também sem saber, agora que ele já passou por experiência, também com a insegurança de que se de fato ele vai conseguir se formar naquela faculdade dos sonhos dele, né, que foi vendida como mais um serviço que o mercado coloca aí à venda todos os dias aí, mas que no fato, né, de fato aqui a educação superior não é um serviço qualquer. Mas está aqui representado nesse gráfico, para que você entenda que esse processo de crescimento, de expansão do ensino superior, ele corresponde às mudanças no regime jurídico, ele corresponde principalmente a essas orientações de mercadorização mesmo, ou seja, de dar natureza de mercado. Eu vou criar trocas de serviços, precificações, regulamentação através de lei ordinária aprovada no Congresso Nacional, para que esses agentes de mercado do mundo inteiro façam aí suas apostas, suas ofertas e lancem a sorte para os consumidores Brasil afora. Então, quando você vê o gráfico daquela forma, hoje a expansão do ensino superior brasileiro, ela tende a manter esse movimento de crescimento vertical, inclusive para atingir as metas do Plano Nacional de Educação, que a gente vai ver aqui mais à frente. Para manter essas metas aqui, atingir essas metas, a gente teria que manter aquele gráfico apontando mesmo para cima durante alguns anos. E isso aqui no Brasil, né, esse processo aqui no Brasil é um processo de mercadorização. Poder econômico, fazendo aqui a propaganda do livro que está sendo lançado por mim, em parceria com a editora da UFP, a editora Nova Aliança. Esse processo de mercadorização da educação superior que é responsável pela expansão, né? O Brasil fez essa aposta jurídica, deu segurança jurídica a esse mercado, o mercado se consolidou e a gente tem que aprender a trabalhar com ele a partir de agora, né? Ele já está consolidado, ele já é uma realidade. Existe uma outra parte do meu livro em que eu trato justamente dessa perspectiva, como tratar desse novo ambiente de educação superior num modelo de mercado, né? Porque antes não era um modelo de mercado. Você não tinha um mercado consolidado, nem um mercado estruturado juridicamente. Hoje você tem. Você tem quem investe, como ter retorno, você tem os contratos e as formas jurídicas previstas para o funcionamento. Não está como ainda os investidores querem. Eles querem muito mais facilidade, muito mais flexibilidade e muito mais liberdade. Todo o mercado é assim. Quem está investindo para lucrar, ele quer sempre mais facilidade e mais lucratividade, né? Não é novidade isso. Agora, como se trata de educação superior, a gente tem que pensar se o caminho que nós estamos apostando é esse. Só para vocês terem uma ideia, como esse caminho é duvidoso, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece o seguinte, está aqui, meta 12 para a educação superior. A porcentagem de matrículas novas na rede pública em relação ao total de matrículas novas em toda a educação superior. Olha aqui, embaixo, você tem aqui a nossa meta até 2024, né? A nossa meta até 2024 é ter 40%, das matrículas no ensino superior público. E olha aqui, nós estamos em 2016. Olha qual é a nossa porcentagem atual, 7%. Veja que para a gente chegar a 40% das matrículas, a gente teria que ter um crescimento aí de
100%, 200%, 300% da rede pública de ensino superior, o que no modelo de mercado é praticamente impossível se imaginar esse cenário. Então é uma meta que já não está em vias de cumprimento, né? A gente está caminhando para outro lugar, para outro rumo. Mas mesmo que a gente mantenha esse crescimento que nós estamos, tem outras duas metas, que é essas metas verdinhas aqui, a meta 50 e essa meta 33, que são as metas de matrícula líquida e matrícula bruta de jovens de população da população de 18 a 24 anos. Eu vou já explicar a diferença entre as duas coisas, né? Tudo isso aqui, né? Tudo isso que a gente está fazendo, mostrando aqui nesses gráficos, eu também trouxe esses gráficos todos aqui que estão sendo mostrados para vocês. Eu vou já explicar esse aqui, que é uma graça, esse gráfico com a seta. Chega aqui em 2008, lembra que teve o IPO, né? As ofertas na Bolsa de Valores. E aí, deixa eu mostrar aqui. E aí você vê que em 2007, 2008, há uma virada na seta, essa linha que é das instituições sem fins lucrativos, vira para baixo. Com fins lucrativos, vira para cima e se consolida, né? Então o mercado se consolida como um verdadeiro mercado aí nesse período, depois da lei do ProUni e depois da abertura de capital de oferta pública na Bolsa de Valores. Todos esses gráficos, você que está acompanhando aqui essa videoaula, essa palestra online, essa live, seja o nome que a gente dê para esse negócio que a gente está fazendo aqui, que é gravando e apresentando, né, tem aqui no livro, que é o Poder Econômico, está aqui, ó, Poder Econômico na Educação Superior. É um livro que é fruto da minha tese de doutorado. O livro foi editado pela Nova Aliança junto com a editora da EDUFP. Você vai encontrar esses gráficos e muitos outros. O livro está bem diagramado. Eu reduzi. Você tem muita tabela, que mostra como é que os resultados financeiros dessas empresas são a prova de que o modelo de mercado está dando certo no Brasil. Você vê aqui, ó, tem gráfico para tudo aqui, para você entender tudo isso que eu estou explicando e muito mais, claro, com detalhes e com demarcações históricas. Esse gráfico aqui, que é o que eu estava explicando, ele está mais detalhado aqui no livro. Esse capítulo chama Conversão Empresarial, né? É quando o ensino superior faz a sua conversão. Ele diz assim, não, eu vou crescer, mas vou crescer no modelo de empresa, que tem lucratividade e flexibilização, né? E aí eu boto aqui o subtítulo, de repente tornou-se um bom negócio ser dono de faculdade. Mas não é um bom negócio custo-benefício, igual qualquer cidadão acha um bom negócio comprar uma coisa e acha que foi barato, fez algo barato. Não. É um bom negócio grande, bilionário, para fundos de investimentos que colocam 100 milhões, 50 milhões, né? Até 1 bilhão de reais eles colocam de uma vez para poder comprar várias faculdades ao mesmo tempo. A gente fica sabendo de operações, porque como essas faculdades operam na Bolsa de Valores, esses grandes grupos, eles têm que publicar todas essas operações. Então a gente fica sabendo de centros universitários que são comprados por 200 milhões, 300 milhões de reais, e isso aí é feito, tem sido feito pelo menos anualmente aqui no Brasil, né? Bem, então, está perguntando aqui, quem está perguntando aqui? Foi no Facebook, foi no Instagram, onde é que foi? Perguntando por que tem uma peça de xadrez. Por que tem uma peça de xadrez aqui na capa do livro? A história da peça de xadrez é o seguinte. Esse livro, ele foi feito, eu fiz questão de participar da produção
de toda enfim, fui convidando e ouvindo a consultoria do meu editor principal aqui, que é o Leonardo Dias, mas fui também sugerindo algumas coisas. A capa foi pensada pelo publicitário Gabriel de Barros. E o Gabriel, quando me apresentou a proposta da capa, ele me apresentou dessa forma assim, ó, vou mostrar aqui. Ele apresentou já com capa e contracapa. E na capa você só vê que todo jogador principiante, né? Todo jogador principiante ele gosta de ver a rainha solta e ficar mexendo com a rainha para lá e para cá e acha que a rainha é que é a poderosa e que a rainha é que vai mandar no jogo. E o cara fica animado que eu tô com a rainha, né? Mas no final das contas, o que interessa e o que dá, o que vale a vida e morte do jogo é essa outra peça que está encoberta pela rainha aqui, né? Que uma vez que a rainha encostou nele, já era, acabou, fim de linha, né? E o que quer dizer isso é que nesse jogo, como todo mundo, os economistas que gostam de comparar o mercado com um grande jogo, né, com um grande tabuleiro, os economistas que gostam disso, o Gabriel fez essa brincadeira dizendo o seguinte, olha, se é um grande jogo, a educação como um bem público, como um valor, é a peça do rei, né? E esses jogadores profissionais do mercado financeiro, né, é como se eles estivessem no tabuleiro jogando com várias rainhas e vão dar checkmate na educação a qualquer momento. Ou seja, eles vão derrubar a peça do rei, quando o negócio não der mais lucro, quando o jogo parar de ter graça, eles vão limpar o tabuleiro e vão embora, e o dinheiro vai embora. E não interessa se tem 4 milhões de alunos, 5 milhões, 8 milhões de alunos matriculados. Hoje a gente sabe que já tem grupo aí que detém no seu quadro de alunos mais de 1 milhão de alunos, perto de 1 milhão, fica variando porque agora o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele tem controlado e negado algumas fusões, né? Tem grupos aí querendo se fundir, querendo virar, já é o maior do mundo, mas ele quer virar o maior do mundo, maior do que ele mesmo. E o CAD tem tentado evitar que essas fusões aconteçam. Mas o fato é que eles dominam esse mercado, eles comandam esse mercado e não tem compromisso com a peça porque o rei é o adversário, não é? O rei do adversário tem que ser dominado, né? E quando eu tomar a casa do adversário, o jogo acaba. E para quem é jogador no mercado, quando o jogo acaba, ele vai embora e procura outro jogo que seja mais interessante para ele naquele momento. Então a metáfora do jogo do xadrez aqui, para mim, é muito valiosa. Acho que vale para essa minha tentativa de levar esse tema e essas informações ao grande público, mas principalmente levar isso, e aí você que está assistindo essa nossa conversa aqui, que está participando disso, pode assistir a reprise, isso vai ficar disponível na minha fanpage, vai ficar disponível no canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda no meu canal do YouTube, é porque ele começou hoje mesmo, né? Então, eu te convido, se está assistindo no Facebook, vai lá no YouTube, digita Samuel Ponce do Nascimento, se inscreve no canal. Eu vou falar muito de educação superior lá, mas vou falar de muitas outras matérias relacionadas ao poder econômico e direito. Fica aí o convite para você se inscrever. Eu acredito que esse momento que a gente vive agora no Brasil, de iniciar um governo que se autoproclama uma refundação do país, a educação superior precisa de atenção especial, porque eles estão tratando como um mercado mesmo, já funciona como um mercado, tem estrutura jurídica de mercado, tem estrutura dinâmica, já existe o ritmo do mercado e a gente não pode sofrer as consequências de falência, abuso do poder econômico, endividamento de famílias. A gente não pode aceitar que a pessoa se endivide irresponsavelmente
com a falsa promessa de educação superior no nosso país. Então, eu convido a todos vocês, né, a acompanhar essas reflexões sobre o poder econômico na educação superior, a me acompanharem aqui nas redes sociais. Foi uma experiência hoje interessante essa aqui, sem o apoio aqui da equipe da UFP, tem aqui um grupo de estudantes aqui me ajudando, estudantes nota 10 lá da Universidade Federal do Piauí. Essa transmissão não é simples de ser feita, mas eu pretendo repetir, né? Pretendo fazer isso outras vezes, sobre outros temas e continuar debatendo de acordo com as perguntas que vocês vão aí me enviando. Tem a gente prometeu sortear uns livros aí, né? Como é que tá aí? Vai fazer aí? Certo. Como é que é o sorteio? Quem é que participa do sorteio? As pessoas que comentaram no vídeo. Certo. E o outro sorteio das pessoas que compartilharam no Instagram. Certo, beleza. Então vamos... Tá. Enquanto eles vão fazendo ali o sorteio, eu vou terminar de apresentar aqui as coisas. Deixa eu ver como é que está aqui no YouTube. Estão me avisando que talvez tenha uma pessoa lá me perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Mostrar o livro de novo. Vou mostrar aqui. Quanto tempo teremos lives, em quais dias. Obrigado aí pela interesse. Já tem os dois sorteados. Só um por enquanto. Eu vou mostrar aqui de novo e vou te responder, né? A capa do livro, né? Que eu estava comentando sobre o xadrez. É um livro legal, 236 páginas. Está diagramado. Os capítulos aqui tem uma separação interessante aqui feita pelo diagramador, que é o Tiago, que bota essas pecinhas do xadrez de lado aqui. Agora que eu achar esse negócio, não estou conseguindo. Esse assim, está aqui é bem legal a diagramação feita do livro. Eu vou fazer, né, eu estou começando agora a promoção então, do livro e desse tema e do meu canal no YouTube. Eu vou fazer essa transmissão essa semana. Na próxima semana tem a transmissão do lançamento em si, que vai ser dia 14 de dezembro. Então, pelo menos uma vez por semana. E depois disso, eu vou fazer vídeos gravados, né? Então, pequenos vídeos comentando capítulos, pontos do livro, que vão aprofundando e aproximando você desse debate. Você pode aí deixar as suas perguntas, mesmo que você esteja assistindo a reprise, você manda as suas perguntas aí nos perfis, nos comentários, e eu vou ter o maior prazer de interagir com você pelas redes sociais, tá bom? Vamos ver quem foi que venceu. O próximo são as pessoas que mais comentaram, aí tem 2 empatados, a gente vai sortear. Tem 2 aí, vai tirar pau ímpar. Então, Luiz Guilherme ganhou um livro. E vamos ver quem foi o outro vencedor. Eu queria aqui, vou falar, enquanto isso eu vou falar aqui a ficha de produção. Então, a coordenação editorial do livro é do Leonardo Dias. A revisão do texto, que transformou um texto jurídico de uma tese de doutorado em um texto agradável para você ler, é da Keolar Araújo. A capa, já falei, do Gabriel de Barros. O projeto gráfico é do Jorge Thiago. A catalogação da fonte, né, a ficha catalográfica detalhada aqui, com critérios científicos, foi feita pela Gisele Alexandre. E a impressão foi feita também aqui no Piauí, tudo profissional piauiense. Foi feita aqui a impressão na Halley Gráfica e editora gráfica que dá orgulho para a nossa cidade, né? Tem gente aqui que se orgulha quando eu falo o nome da gráfica. Muito bem. E o segundo ganhador? O segundo ganhador ficou empatado entre o José Raimundo e o Dionísio, que está no
Dionísio, muito bem. Zé Raimundo, vou lhe esperar dia 14 lá para você comprar o livro. Eu vou, lembrando que eu vou dar desconto para estudante no dia do lançamento, viu? Já combinei isso com a editora. Não é justo que nesse momento que o Brasil passa de ver suas grandes redes de livrarias falindo pelo jogo do mercado, porque chegou a gigante aí do comércio online e quebrou as livrarias físicas. Não é justo que a gente mantenha os estudantes também fora, afastados das livrarias só porque pelo preço, ou porque tem um orçamento aí de estudante reduzido. Então, estudante que comprovar a sua matrícula agora no segundo semestre de 2018, ele lá na hora do lançamento, dia 14 de dezembro, às 18h30 na Livraria Entre Livros, vai receber um desconto de estudante para comprar, adquirir, e eu vou ter uma alegria muito grande de receber vocês lá na Livraria Entre Livros. Então, segundo ganhador Dionísio, primeiro Luiz Guilherme. Muito bem, foi um prazer, pessoal. Obrigado a todo mundo que me ajudou aqui nessa live. Eu estou animado com a divulgação desse livro. Se você conhece professores do ensino superior, divulgue para eles assistirem essa live. Eu tenho certeza que todo professor do ensino superior vai gostar de entender mais sobre esse assunto. Estudantes também, que são estudantes de economia, estudantes de administração, até quem quer investir no ensino superior e quer ter mais segurança jurídica, vai gostar de saber como é que as coisas funcionam. Então fica aqui o meu convite para você conhecer a obra O Poder Econômico na Educação Superior. Um grande abraço aí. Eu vou agora encerrar a nossa live e até a próxima oportunidade.